Olha lá, essas 4 ações que eu vou falar hoje aqui, elas estão baratas, elas pagam dividendos acima da média e quase ninguém está olhando para elas. Eu vou te mostrar os números que provam isso sem enrolação nesse vídeo, então fica até o final. Se você quer montar uma boa carteira, com boas pagadoras de dividendos e com potencial de valorização, fica comigo até o final, porque eu tenho certeza que isso aqui vai valer a pena para você e porque essas ações simplesmente elas estão sendo ignoradas pelo mercado. Então, sem enrolação, vamos para a primeira ação aqui. A ação da Irani, a empresa Irani, ela tem 8 décadas de experiência, ou seja, ela está mais de 80 anos no mercado, não é qualquer empresa. Eu sei que é uma ação ainda pequena em bolsa de valores, mas a empresa em si, ela não é nada pequena. É uma empresa já robusta, por isso que ela está em bolsa de valores. Claro que se você comparar a uma Klabin, a uma, sei lá, uma ação maior, um Banco do Brasil, uma Petrobras, obviamente ela é muito menor em valor de mercado, mas você não pode desprezar o fato de que ela já é uma empresa relevante. É uma empresa que não tem tantos riscos como muita gente vê, porque, cara, ela já tem mais de 80 anos de existência, ela já passou por poucas e boas. E olha só, mais 60 prêmios ambientais, mais de 2.000 colaboradores, 1,6 bilhão em receita líquida no primeiro trimestre agora de 2025. É uma empresa que, para quem não sabe, ela fabrica papel e embalagens recicladas. Muita gente não sabe exatamente o que ela faz, muita gente compara equivocadamente ela a Klabin, a Suzano, mas são empresas distintas. E mesmo fora do radar, essa empresa aqui, a Irani, ela tem entregado ótimos números, tá bom? Números bem importantes, bem expressivos. Só para você entender, eu tracei aqui uma linha do tempo para você entender. Em fevereiro de 2025, ela apresentou o resultado do quarto trimestre de 2024. Nesse resultado, ela apresentou um lucro de 186 milhões de reais. Muita gente ficou assim, que eu quero sua atenção, tá? Eu quero sua atenção porque isso aqui é muito importante para você que é investidor. Se você começou agora, principalmente fica ligado nisso. Porque a Irani, ela não tinha um lucro nessa casa de 180 milhões de reais. E ela apresentou um lucro de 186 milhões de reais. Mas desses 186, 168 milhões vieram de créditos fiscais. Então, foi um fato não recorrente, ou seja, não vai acontecer mais. Foi reconhecimento de créditos fiscais. Então, aconteceu naquele trimestre e deu, tá bom? Tirando isso, tirando esse fato não recorrente, o lucro que a gente chama de lucro recorrente, que é o lucro que você deve sempre considerar na empresa, porque você sempre vai se basear nesse lucro realmente, que é um lucro que a gente pode falar que é operacional. A gente vai ver se esse lucro ele vai aumentar ou se ele vai cair ao longo do tempo, tirando esses não recorrentes, tá? Seria um lucro ajustado. Esse lucro ele foi de 17,9 milhões de reais. Então foi uma queda de 30% com relação ao anterior. Então, se a gente pegar apenas o lucro sem o não recorrente, houve uma queda, tá bom? E aqui é a pegadinha, porque muita gente simplesmente sai investindo na Irani por conta desse lucro absurdo. Foi um crescimento assim, ó, do dia para noite estourou 186 milhões. E eu não quero que você que acompanha aqui esse canal, você não aprenda nada com esse vídeo. Você sabe, se você já é inscrito aqui no canal, você sabe que todo vídeo eu tô dando aqui algumas sacadas. E essa primeira sacada desse vídeo que eu queria que você pegasse. Você não caia mais nos não recorrentes, sempre leia o RI, abra o site da empresa, joga lá Irani RI no Google, bem simples, e clique no primeiro site e você vai entrar no site da empresa. Dá uma olhada lá nos documentos que valem a pena, tá bom? Então aqui fica o meu primeiro alerta. Cuidado com esse extra, porque esse extra ele não se repete, foi um fato não recorrente, beleza? Aí aqui em março, veja só, em março de 2025, a Irani anunciou e já pagou também, foi muito rápido, no dia 10 de março ela anunciou e já pagou 19 centavos de dividendos por ação. Depois ali em abril, novamente tivemos mais um anúncio, 23 de abril, e já pagou também 21 de maio. Então é bem rápido o pagamento. Depois tivemos também Datacom 7 de maio e pagamento 21 de maio também, 6 centavos por ação. Nós tivemos 19 centavos, 32 centavos e 6 centavos só neste ano, só neste ano. Então é uma empresa que ela vem pagando dividendos, apesar de ser uma empresa de crescimento, ela paga bons dividendos também. Aí além disso, em abril desse ano, ela apresentou o resultado trimestral do primeiro trimestre de 2025, uma receita de 423 milhões. Olha que paulada, foi um crescimento de 16,7%. O lucro ele veio de 60,8 milhões. O foco agora da empresa
E aí agora, puramente em embalagens sustentáveis, porque ela fez uma mudança também, tá? Isso aqui é muito importante, muita gente não sabe. Isso aqui acabou até batendo no resultado da empresa. A empresa ela se desfez da parte de resinas. Deixa eu até te mostrar aqui. Você pode vir no site de RI da empresa. Este daqui é o site de RI, de relacionamento com o investidor da Irani. E aqui a gente tem a parte de notícias, olha só. E aqui eu pego só as notícias da Irani que eles nos mostram. Tivemos aqui, ó, 16/6. Temos uma política financeira bem robusta. Diz o RI da Irani, enfim. Aqui sobre o resultado trimestral, ó, Irani teve um lucro de 60,8 milhões de reais, que eu acabei de falar, uma alta de 37% na base anual. Mas o que eu quero te mostrar é isso aqui, ó. Irani compra a área florestal no Rio Grande do Sul por 37 milhões. E isso aqui é importante, porque isso aqui, obviamente, foi um investimento que ela fez. Isso entra no CAPEX, porém, a empresa depois vai conseguir lucrar ainda mais. Isso porque ela vai ter uma base florestal, vai ter um custo menor depois e o lucro vem maior. Então, é um investimento muito necessário e muito importante e o investidor deve ficar atento. Outro ponto importante, ela descontinuou a fábrica de destilação de goma de resina. Essa fábrica aqui, essa parte de resinas, ela vinha dando prejuízo para a Irani. Então a Irani se desfez de algo muito importante, que vai fazer com que ela, por consequência, tenha resultados melhores aí no futuro. E se você não sabe aí o que ela faz especificamente, dá uma olhada aqui. Até temos fotos aqui, ó. Olha as caixas. Embalagens sustentáveis de papelão ondulado, você pode ver que são essas caixas aqui. Você deve comprar suas coisas aí no Mercado Livre, suas coisas na Shopee, enfim. Algumas coisas você deve receber em caixas, nos mercados você vai e tá cheio de caixa. Isso aqui só aumenta, principalmente com a população aumentando. Depois ela faz também aqui papel para embalagens sustentáveis, esses rolos de papel você pode ver aqui. E ela tem uma parte florestal aqui no Rio Grande do Sul agora, e como eu falei, é um investimento que eu acredito que seja muito bom e vai dar um retorno em breve para a Irani. E no último resultado, a Irani apresentou uma receita que, veja aqui, ó, no primeiro trimestre de 2024 foi de 362 milhões. No primeiro trimestre de 2025, então comparando bases anuais, foi para 423 milhões. Então foi uma receita bem forte, um crescimento base anual de 16,7%, e o EBITDA ajustado, que seria aqui o resultado operacional da empresa, também aumentou de 119 milhões para 136 milhões, uma alta de 13,7%, isso aqui é importante. Já o lucro líquido da empresa, no primeiro trimestre de 2024, foi de 44 milhões. No primeiro trimestre de 2025, 60 milhões. Então a gente vê um crescimento de 36,8%. Isso aqui é importante. Aí a gente pega lá o investidor que olhou para o resultado que eu falei do quarto trimestre de 2024, olha o salto absurdo. Porém, veja que tem esse cinzinho aqui, ó. O que é o cinzinho? Tá aqui do lado, ó. O não recorrente, exclusão de ICMS da base tributária. Então houve essa exclusão, houve esse crédito de volta para a empresa, por isso que fez esse aumento tão brusco do lucro da empresa. Mas isso é um fato não recorrente. Aí, tradicionalmente, voltando a falar dos dividendos, a gente vê que lá em 2023, a empresa teve um anúncio de dividendos no mês 8, tá? No mês 8. Depois, em 2024, tivemos também no mês 8. Em 2025, não tivemos ainda no mês 8, evidentemente, porque ainda não chegamos no mês. Porém, estamos muito próximos. Então, possivelmente, em breve, teremos aí um anúncio de dividendos novamente da Irani. E também mais um no final do ano, porque a gente pode ver que tem... Normalmente a empresa faz também no mês 11, tá bom? Então, para o investidor, já fique atento, porque possivelmente teremos mais 2 anúncios ainda para este ano. Então, para você, investidor, principalmente você, iniciante, que não sabe disso, cuidado com esse fato não recorrente que tivemos aqui no histórico da Irani, esse lucro tão forte. Simplesmente ignore isso, ignore aquele trimestre e bola para frente. A bola para frente. Mesmo assim, você deve acompanhar aí o histórico de dividendos trimestrais da empresa, que é importante. Você deve acompanhar a evolução de receita, a evolução de EBITDA, e a empresa vai muito bem. E é uma empresa que há pouco tempo muita gente vinha falando aqui. Cara, via-se muita notícia, via-se muitos vídeos, muita produção de conteúdo em cima da Irani por conta daquela alta da Klabin. O Barsi lá em 2023 começou a falar muito, bater muito na Klabin. A Klabin veio em alta, junto ela carregou ali a Irani também para os holofotes. E aí a Klabin se afundou em endividamento. É um investimento em cima de outro investimento, não para de investir. E aí o investidor simplesmente, tá perigoso investir em Klabin, já que com a Selic tão alta.
e não para de fazer mais investimentos, não para de aumentar a alavancagem da empresa, simplesmente caiu aí em esquecimento a Klabin, e a Irani meio que foi junto também nessa. Mas está aqui uma empresa, a primeira empresa que eu te apresento nesse vídeo. E eu te dei aqui grandes sacadas. A única coisa que eu te peço em troca é o seu like. Se você der um like aí pelo celular, vai aparecer um botão, assim que você apertar o gostei, vai aparecer um botãozinho de hypar. Hype esse vídeo aí porque me ajuda bastante. É a única coisa que eu te peço em troca. Então a segunda empresa que eu tenho aqui para te apresentar é um banco, o banco BMG B4. Esse é o ticker de negociação desse banco. Vou colocar aqui na tela. BMG B4 custa R$ 3,69. Pelo fato de custar tão pouco aqui, essa empresa ela atrai muitos investidores, cara. Muitos investidores, principalmente os iniciantes. Uma pausa rapidinho, tomar uma água. Dessa vez não é café que eu tô gravando da noite, não tem como, né? Depois acaba atrapalhando todo o sono. Então, BMG, além disso, além de custar R$ 3,00 e pouco, ele tem, olha só, um PVP de 0,49. Então, é descontado no seu valor patrimonial, dividend yield de 11%, paga dividendos, tem histórico de dividendos. Então, isso atrai muitos investidores, principalmente os iniciantes. E o BMG, o interessante é que ele vem apostando muito forte no consignado digital, tá? Para aposentados. Isso aqui é muito importante, porque consignado basicamente já vem descontado da folha, ou seja, o aposentado ele recebe a sua aposentadoria e depois que recebe a aposentadoria, ele olha lá no extrato dele e já tá lá o desconto do que ele tinha de dívida com o BMG. Ah, então, o BMG ele não se preocupa com isso. A inadimplência, ela é muito menor. A inadimplência pode acontecer sim em casos, por exemplo, a pessoa morreu, tá? A pessoa morreu, daí não tem muito o que fazer. Mas fora isso, o BMG ele tem uma segurança. Créditos consignados para o banco é muito bom. E ele vem apostando muito forte nisso, em consignados digitais para aposentados. E aí a nossa linha do tempo aí recente, tá? Em dezembro de 2024, apresentou um JCP no fim de ano de 11 centavos por ação, já foi pago. Aí em fevereiro de 2025 veio o resultado trimestral do quarto trimestre de 2024. O Banco BMG ele teve um lucro de 125 milhões de reais, um ROI de 12,2%. Um ROI, para quem não sabe, é o retorno sobre o patrimônio líquido. Você coloca o seu dinheiro nesse banco e ele tem que te dar, qualquer empresa tem que te dar o retorno sobre o seu patrimônio, sobre o dinheiro que você colocou lá. Então, você tem que analisar o ROI. E aí entra uma grande crítica, porque o banco, que é um banco que é altamente lucrativo, tem um ROI de 12,2%, enquanto a Selic está em 15%, em tese não faria tanto sentido se investir em uma empresa que está com ROI assim. Faria muito mais sentido você colocar lá um investimento mais seguro, que seria o Tesouro Selic, rendendo 15% ao ano. Em partes é verdade, em partes não. Por quê? Se você pega a empresa desse tipo, nesse momento aqui, com um ROI mais baixo, onde temos uma Selic, um juros tão alto, a gente pega empresas, de repente, em oportunidade, porque pode ser que essas empresas disparem depois e rentabilizem muito mais quando a Selic voltar a cair. O problema é quando que a Selic vai cair. Então pode ser que aconteça esse ano, eu acho bem improvável. Pode ser que aconteça para 2026, 2027, talvez. Então fica aqui essa incerteza e aí cabe a cada um decidir. O que a gente sabe é que quem se posiciona antes sempre acaba ganhando mais. Quem chega antes bebe água limpa. Essa é a verdade. Aí em março de 2025 teve mais um novo JCP de 10 centavos por ação. Isso aqui deu um yield de mais ou menos 2,5%. E em maio saiu o resultado do primeiro trimestre de 2025, que também veio com um lucro bom. Lembrando, no quarto trimestre de 2024, lucro de 125 milhões. No primeiro trimestre de 2025, 115 milhões. Então, houve uma certa queda aí no lucro, houve um recuo no lucro. Mas, ainda assim, o lucro continua bom. E aqui a gente tem algumas ponderações importantes sobre o Banco BMG. O ranking de reclamações no Bacen, no Banco Central. O Banco BMG, ele vinha lá no primeiro trimestre de 2024 em 12º lugar. Então estava entre os tops reclamações lá no Banco Central. E no primeiro trimestre de 2025, ou seja, um ano depois, caiu para 22º. Então isso é bom, porque quanto mais para baixo, melhor. Porque quer dizer que o banco está sendo alvo de menos reclamações. Quanto menos reclamações, evidentemente, melhor. A gente vê um banco aqui com 24 agências. Aqui, ó, elegível para pagar benefícios de 87% dos aposentados e pensionistas do INSS, que é muito importante. O banco possui lojas, quantidade de lojas que são as lojas Help, aumentaram. Em 2023 eram 783, depois 824 e depois
aumentou para 834. E o banco vem apostando forte aqui no digital, que é onde vem angariando mais clientes. E aqui a gente pode ver um pouco da carteira de crédito desse banco, e a gente vê que 14,4% varejo pessoa física. Esse aqui é o calcanhar de Aquiles do Banco Bradesco, por exemplo. Aqui a gente já não tem esse problema porque apenas 14% da carteira de crédito. 8,1% atacado, empresas. 13,8% consignado nos Estados Unidos, mas já é consignado, isso aqui é muito bom. 16% empréstimo consignado no Brasil e 47,6% cartões consignados. Então veja que ele tem um crédito que é um crédito que diríamos que é bom, é mais seguro. E este banco, olhando hoje para o seu gráfico de lucro versus cotação, coloquei bem grande aqui para todo mundo ver. Olha só, cotação está bem abaixo dos lucros, tá? Existe uma certa desconfiança, já fiz vídeos mais aprofundados do Banco BMG falando sobre a questão da governança, desconfiança sobre governança, e justamente por isso eu não tenho BMG na minha carteira, opto por não investir numa ação assim. Porém, a gente vê que o banco ele está hoje não, desde 2019, cotado abaixo dos lucros. Só que essa discrepância fica cada vez maior. A gente vê essa assimetria cada vez maior. Olha só, o lucro subindo, cotação lateralizando e até caindo. Então tem esse potencial de upside, até porque isso aqui não tem muito a ver com os lucros, nem com a qualidade da empresa em si, mas sim com a demanda por compras do mercado. Se os investidores olharem, o BMG está muito barato, e eles acharem que está de fato muito barato, eles podem do nada começar a comprar, e aí esse preço começa a se inflar e isso se ajusta ao lucro. Aí a nossa terceira empresa é a Kepler Weber, uma empresa que fabrica silos para grãos, então tá diretamente ligado ao agronegócio. Ela tá sofrendo principalmente nesse momento por conta do agro que está mais retraído, mas ela se beneficia de ciclos positivos, então isso aqui é um ponto. Ela pode estar sim no momento de baixa, porém quando tivermos um momento de alta das commodities do agronegócio, a gente já espera resultados melhores, com toda certeza, para a Kepler Weber. Até porque ela é uma empresa muito interessante, tem números bem interessantes. Vejo que nesse momento de baixa aqui, ela recuou bastante. O EBITDA, o resultado operacional da empresa, deu 52,9 milhões, caiu 41,5% na base anual. Por isso que tem que entender porque a empresa cíclica é assim mesmo, cai e quando cai é forte mesmo, mas também quando sobe muito. O lucro caiu 51% também, margem líquida fechou em 13,7%, isso aqui é uma margem boa. É uma empresa que tem fazendas, agroindústrias, negócios internacionais, portos terminais, enfim. É uma empresa bem interessante, muito interessante. Ela vinha evoluindo seu CAPEX, ou seja, seus investimentos, chegou a bater 21,2 milhões de reais, foi uma alta muito forte no quarto trimestre de 2024, finalzinho do ano, e agora parece que ela já deu uma reduzida. Então isso é bom porque isso acaba voltando a dar margem de lucro para a empresa. Veja que o ROIC, ele caiu também, ele retraiu, era de 34,2%. ROIC, para quem não sabe, é retorno sobre o capital investido, pega tudo que a empresa tem, mais alavancagem, mais empréstimos, bota tudo ali e vê quanto que ela está rentabilizando em cima. Então esse indicador aqui é muito importante. O ROIC era de 34,2% e foi para 28,8%. Mesmo diante dessa queda, a gente tem uma rentabilidade de 28,8%. A cada R$100, a empresa consegue gerar um lucro aqui de R$28,8, R$28,80. Então isso aqui é muito bom. Dividendos, ela tem um payout, olha só, em 2024 ficou payout de 75%. Payout é a porcentagem do lucro líquido distribuído. A gente vê que ela pagou bons dividendos desde 2022, 22, 23, 24. Ela pagou muito bem, foram 179 milhões de reais aqui, 153 milhões, 149 milhões de reais distribuídos aos acionistas. Então, para a gente sintetizar aqui, a Kepler Weber ela tem muito campo para crescer, está no mercado, no momento de mercado aqui de baixa por conta dos ciclos, só que quando os juros baixarem e o agronegócio performar, meu amigo, pode preparar o bolso. E aí a nossa quarta e última empresa desse vídeo é BRBI11, você deve conhecer, vou até colocar na tela aqui, é o BR Partners, um banco de investimento custando hoje R$15. Ele subiu sim, no começo do ano ele chegou a custar aqui, R$ 11,86. Tem gente aí que já está um bom lucro com essa ação. No momento, é um banco de investimentos com dividendos fortes, paga bons dividendos. Quando a gente olha aqui para a questão de ROI, meu amigo, acima de 20% já há um bom tempo. Olha só, cara, rentabiliza muito bem, muito bem.
hoje 23,5% de ROI. Só para você ter uma ideia, em 2022 pagou 11,5% de dividendos, 2023 8,6%, 24, quase 15% em dividendo, vem pagando bons dividendos. E o BR Partners paga geralmente 4 vezes ao ano e até 5 vezes ao ano. Tem ano que ele paga um extraordinário, então acaba pagando 5 vezes. Para quem quer realmente ganhar bons dividendos e uma empresinha boa aí, com projeção de futuro, projeção de crescimento, tá aí uma boa pedida. Além de atuar aqui num nicho bem perene, que é o setor bancário. E é um banco diferente, como eu falei, ele é um banco de investimentos. Olhando aqui lucro versus cotação, você já sabe, só olhar aqui, você vê que os lucros vão bem e existe essa assimetria. A cotação até subiu, mas ainda está muito longe de alcançar os lucros. Agora fala para mim nos comentários qual dessas 4 ações que você tem. Se você curtir esse vídeo, se inscreve no canal, não dá bobeira. A gente tem vídeo, cara, praticamente todo vídeo aqui, gratuito para você, com muito conteúdo. O foco é realmente te ajudar a melhorar nos seus investimentos. Inclusive, se você tiver alguma dúvida que seja realmente interessante para você, não importa se você acha que ela é boba ou não, não existe dúvida boba. Bobo é ficar com dúvida. Se você tem alguma dúvida, manda para mim nos comentários, se de repente eu posso até fazer um vídeo te explicando, e isso aí pode ajudar muitas pessoas. Então manda aqui, o foco do canal é realmente ajudar, e agora eu te deixo com esse vídeo do meu lado, mas antes eu quero te fazer um convite também. Se você quiser acompanhar minha carteira de investimentos, sabendo dos meus aportes, o que eu compro, o que eu vendo, quanto que eu tenho investido por curiosidade, eu tenho certeza que tem muita gente que é curiosa só para saber quanto que a pessoa tem investido. Eu abro minha conta do BTG, enfim, minha estratégia de investimentos, eu explico tudo, mais planilha de prestado positivo, mais vídeos exclusivos. Eu te convido a se tornar membro do canal, tá aqui embaixo um link, é só você clicar e se tornar membro. Agora eu te deixo realmente com esse vídeo, que é um outro vídeo que vai te ajudar bastante. Até o próximo vídeo, valeu!